Gente Servindo Gente é uma série da Visão Mundial que conta a história de quem faz a Visão Mundial acontecer. Porque no final das contas é gente servindo gente e hoje estou aqui com o meu amigo, gente boa, Joãozinho. João da BM. Formalmente João da Visão Mundial. Tudo E aí, bom, João, cara? me conta um pouco de quem é você, o que você faz na Visão Mundial e uma história muito legal sobre a Visão Mundial. E eu quero que todo mundo conheça o João, que está sempre feliz aqui no escritório. Ah, massa. Muito... Primeiramente agradecer, né, esse espaço, esse momento. Eu acho que isso aqui é muito importante. Na verdade, eu me sinto muito feliz falar sobre Visão Mundial. Bom, quem é o João? O João é um jovem hoje de 27 anos, né? Morando em São Paulo. Atualmente faço 2 anos aqui em São Paulo esse ano. Nascido onde? Eu sou de Manaus, Amazonas. Muita saudade, inclusive, né? Cheguei aqui em 2023, isso. Cheguei em 2023 e vou fazer 2 anos aqui em São Paulo, né? Para mim foi um pouquinho desafiador, né? Porque eu nunca tinha saído de Manaus em si, sempre era tipo assim, Manaus, Manacapuru, Bela Vista, que é a comunidade onde eu realmente nasci e cresci na verdade. Mas só que nunca tinha pensado para fora dessa caixinha de sair de Manaus, né? Sempre isso nunca tinha vindo na minha mente. E na Visão Mundial surgiu essa oportunidade de vir para São Paulo, né? A minha família, né, parte de minha mãe, na verdade ela é paulista, né? Ela é aqui de São Paulo. Que foi para lá. Exatamente. Saiu daqui com criança, acho que tinha uns 13, por aí. Eu acho que até menos de idade, na verdade. E foi para Manaus. Naquela época, Manaus é Amazonas, né? Todo aquele contexto. Hoje, graças a Deus, é uma cidade que está se desenvolvendo muito, né? Mas naquela época ali, sei lá, mais de 27 anos atrás, então eles foram para lá e foi minha avó, meu avô, minha mãe e meus tios, né? Então eles foram para Manaus, moraram lá, estão lá até hoje, na verdade, não saíram, né? E o meu pai, ele é de lá mesmo. Né? Então o legal disso foi o seguinte, que a minha mãe, ela tem 3 filhos, então eu sou o filho do meio. Tem um irmão mais novo e tem minha irmã mais velha. Minha irmã, minha mãe, ela foi para lá, depois de um tempo voltou para São Paulo, para ficar um tempo, e aí teve a minha irmã aqui em São Paulo. E aí a minha irmã ficou, porque as condições de São Paulo, em Manaus realmente era bem precária, então a minha irmã ficou em São Paulo, com a minha tia e tudo mais, né? Foi uma decisão delas. E a minha irmã se criou aqui em São Paulo e a minha mãe voltou para Manaus. Aí foi lá que ela me teve, depois disso teve meu irmão. Só que, cara, até, sei lá, não consigo lembrar, mas até acho que meus 13, 14 anos eu nem sabia que tinha irmã. Não sabia que tinha irmã, cara, não sabia. Que a gente não tinha contato, né? Rede social, em Manaus também é muito precária esse tempo de escola também. Ali a internet, você ter acesso à internet, a gente realmente era uma dificuldade porque eu morava realmente em comunidade, né? Todo mundo sabe de Manaus, uma cidade grande, teatro e tal. Isso. Mas tem as comunidades ribeirinhas. Exatamente. Você morava lá, você tinha uma irmã que você não sabia da existência dela. Não sabia da existência dela até então não sabia. Acho até legal, assim, falar um pouquinho sobre isso, antes de concluir essa parte da minha irmã, que lá não tinha internet zero, tecnologia zero, a gente tinha uma TV, né, preta e branca, que dava para assistir algumas coisas. E aí você fala assim, hoje, graças a Deus, hoje eu estou atuando como analista de suporte, né, da área de TI aqui em São Paulo, que era um grande sonho meu, que a gente vou já chegar lá também, que graças à Visão Mundial, estou aqui cumprindo e realizando esse sonho muito bem, muito feliz com isso. Então, surgiu nessa época, em Bela Vista, uma aula de informática, né, E aí tinha uns computadores velhos lá, que o professor, na minha primeira aula, o professor explicou teoria. Primeira aula de informática, vamos explicar teoria, vou já partir para concluir minha história da irmã. E aí foi engraçado que eu não sabia nada de tecnologia. Eu lembro que eu tinha visto um computador na vida, meu, não sei como é que faz isso. Eu lembro que o professor deixou um computador funcionando e foi explicar a teoria pra gente. Em uma aula, que ele explicou uma questão de como abrir o computador, tirar os componentes, eu falei assim, caraca, eu vou fazer isso, ó. Numa primeira aula, eu fui o computador funcionando perfeito, eu fui lá e desmontei o computador todinho. Aí montei de novo. Aí o computador não ligou mais, cara. Aí pronto, eu falei, professor, o computador parou de funcionar aqui. Ele falou assim, você mexeu, você abriu esse computador? Porque ele deixava 20 tempinho. Eu falei assim, não fiz isso, não, nem tenho. Deu aquela mentira. Isso, aquela mentira de aluno. Eu falei assim, não fiz isso não. Rapaz, aí o professor abriu o computador tudinho, foi mexer num processador que era de pino. Então não tem como o pino entortar dentro do computador, não sei que você abre e deixa. Sim. Aí ele falou assim, vem cá, eu chamo de Vitor lá, na verdade. Vem cá, Vitor, e esses pinos aqui? Eu falei, não, realmente, professor, eu abri esse computador. Aí já teve que assumir a mentira. Aí já tive que assumir, foi engraçado, porque eu falei assim, cara, a primeira coisa de tecnologia, não sei nada, já dou uma fora dessa. Aí de Bela Vista, estava em Bela Vista lá, então não fazendo lá o curso de informática, tudo mais, montando e desmontando o computador. E foi aí que começou Aí de repente você descobre
A famosa, né, que é bem, até parece muito antigo, né? Você fez assim, pô, internet. E aí, beleza, a internet, rede social naquela época, eu acho que era o Orkut. Provavelmente. Orkut, aí depois veio o Facebook, alguma coisa. Aí no Facebook, nesse intermédio surgiu o Facebook. Aí foi quando, né, minha irmã entrou em contato comigo. Ela que entrou em contato com exatamente. você. E sua mãe não tinha falado nada. Então, minha mãe, ela sempre falou assim, sempre falou que tinha uma irmã que morava em São Paulo e tudo mais, só que a gente não mantinha contato, a gente tinha contato, né? E também na comunidade onde a gente morava, em Bela Vista, só tinha um orelhão, que aí você tinha que comprar aqueles cartões, né? Tinha que comprar o cartão, recarregar e vai lá. Nossa, era um pouquinho complexo, né? Então a gente também não fazia questão, tipo assim, de que a gente não tinha dinheiro e tal. Mas beleza. E aí minha irmã entrou em contato comigo, cara, de São Paulo, pela internet, cara. E eu fiquei muito feliz com isso. E assim, falei, caraca, tem uma irmã e tudo mais, já é mais velha que eu, moro em São Paulo, naquela cidade grande que a gente só vê por televisão, e deve ser uma loucura. E ela sempre falou assim, João, ela sempre me chamou João. Eu falei, João, veio para São Paulo, acho que você tem muita oportunidade de crescer aqui em São Paulo e tudo mais. Só que eu, como sempre assim, nascido e criado em Manaus, nunca tinha saído de Manaus. Nadando no Rio. Nadando no Rio. Aí eu falei assim, mano, o que eu posso fazer? Sair daqui de Manaus para ir para São Paulo? Então eu nunca tinha pensado na proposta. Então assim, quando surgiu essa proposta de vir para São Paulo pela Visão Mundial, né, que eu já chegava também a começar como que eu conhecia a Visão Mundial, e cara, assim, foi duas coisas muito incríveis, no sentido de vir para uma cidade extremamente grande, que assim, a gente conta lá, eu realmente admiro São Paulo e estou muito feliz de estar aqui também, e aí chegar aqui e conhecer minha irmã. Proporcionou isso também, de maneira indireta, proporcionou isso também, tipo assim, ninguém sabia disso, né, na verdade, tipo assim, acho que não foi assim, ninguém sabe disso, mas pela Visão Mundial também, eu tive a oportunidade de vir para São Paulo e não só, tipo assim, crescer dentro de Visão Mundial, ou crescer como pessoa profissionalmente, dando essa oportunidade, mas também indiretamente me fez realizar muito sonho que eu tinha, que era realmente conhecer minha irmã. E hoje a gente está aqui, a gente é muito feliz, ela é a minha melhor amiga aqui em São Paulo. E você mora com ela hoje? Não, hoje não. Hoje eu moro só, minha namorada, que também... Vai virar noiva. Exatamente, ia chegar nesse ponto que vai virar noiva, minha namorada futura noiva, mulher, graças a Deus, incrível. Também ela já está aqui em São Paulo, a gente está morando juntos. E você conheceu ela em São Paulo? Minha companheira, a Adriele? Não, em Manaus também. Sim, você trouxe ela pra cá? Sim, também. Caramba, João, você, hein, meu? Não, eu conheci ela. Você mudou 100% pra São Paulo, hein, cara? 100%, cara, 100% pra São Paulo. Agora, João, me conta só um ponto, assim, que eu acho que é curioso. Você contou toda essa história. Qual foi o seu clique, assim, pra você topar ter uma mudança de vida? Conheci Visão Mundial em 2015, na cidade de Manacapuru. Você tinha quantos anos? E nessa época, em 2015, acho que eu tinha uns 17, 16, acho que por aí. Adolescente. Isso, exatamente. Já estava adolescente já nessa época. Acredito que foi isso, foram 16, 17. Estava em Manacapuru, e aí, através de NET, que eu participava da congregação, onde a Maria Lucinete, né, a famosa NET aí, ela frequentava. Então, ela apresentou, falou do MJ Pop, aí falou assim, ô João, você não quer participar, conhecer, entender como que é, você vai aprender muitas coisas lá. E naquela época eu já estava trabalhando, né, nessa época eu trabalhava numa chácara, era um hotel selva, na verdade. Então eu trabalhava o dia todo, estudava à noite. Eu até falei pra Net, seguinte, beleza, vamos lá, né? Não era todo dia também, era mais final de semana. Eu falei, vamos lá, Net. Antes de você completar, é importante dizer o que é o MJ Pop. Vou explicar. Legal, isso, exatamente. O MJ Pop, para quem não sabe, chama Monitoramento Jovem de Políticas Públicas. É que aí depois a gente mudou de monitoramento para movimento. Sim, é verdade, hoje é movimento. E esse projeto foi um projeto muito importante na história da Visão Mundial, onde a gente teve, acho que, mais de 10 mil jovens, até acho que quase 15 mil jovens inscritos nesse movimento, nesse projeto de monitoramento. Que pegava, na verdade, pega até hoje, porque tem várias cidades que existem esse projeto ainda, ativos, né? Fortaleza é um, Recife. Pegam as políticas públicas e pega a lei de diretriz orçamentária da cidade e faz um monitoramento, certo? Exatamente. Do que o município diz que ia fazer, se ele fez e se ele não fez. Exatamente. Então você entrou na Visão Mundial conhecendo nesse processo dentro desse movimento jovem, do monitoramento jovem de política pública. Exatamente isso, Thiagão. Isso foi em 2015. E, cara, aí quando, assim,
Em qual foi esse ponto assim que você deu o start? Cara, jovem, 17 anos e tudo mais, 16, quase 15. Acredito, eu vou fazer os cálculos certinho, mais ou menos isso. E, rapaz, eu lembro muito exatamente quando fui participar, o local chamava Evanstu, para você ver o quanto que marcou minha vida, que até o nome do local hoje eu lembro. Então era Evanstu, tava a NET, Angela Carini também estava participando tinha uma linha de frente nesse projeto, e tinha uma outra moça com elas que a gente estava estudando sobre o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E teve uma dinâmica que a mulher, eu acho que assim, não vou lembrar exatamente como aconteceu, mas teve uma dinâmica, ela deu um papel em branco e uma caneta e começou a falar pra gente assim, ó, desenhe aquilo que você quer alcançar um dia na vida. Desenhe. Assim, sendo muito específico, eu não lembro realmente o que eu desenhei, mas o que me marcou foi a frase que ela falou no final dessa dinâmica. Ela falou assim, bom, vocês como jovens estão aqui hoje, ou criança, ou qualquer outra pessoa, lembra exatamente o que ela falou assim, vocês têm um poder de escrever a história de vocês, daqui pra frente. Ninguém pode dizer por vocês, tipo assim, ninguém pode decidir nada por você, mas vocês têm um poder de mudar a história de vocês, se você quiser. Falou assim, questão de mudar de vida, perspectiva, então, que a gente tem um poder que a gente poderia tudo. Como jovem, como criança, como adolescente, nós tínhamos direito, nós podíamos fazer o que a gente quisesse se a gente corresse atrás. Cara, aquilo me marcou de uma maneira muito, assim, me deu um start de vida, sabe? De falar assim, cara, preciso fazer algo com a minha vida, preciso, sei lá, um dia ter uma boa profissão, ser uma pessoa legal, poder ajudar minha família. E começou a vir todos esses pensamentos. E desde pensamento então, e um desejo, e um uma desejo, ambição. Exatamente, cara. E assim, isso eu vi na visão mundial, porque tipo assim, então eu continuei no projeto e foi muito legal, a gente ia nos bairros onde tinha uns projetos que realmente era para ser feito, que não tinham sido feitos, a gente ia na câmera com um grupo de MJ Pop, ia falar, ia cobrar, isso foi muito legal, isso me ensinou muito, aprendi muito, cresci muito também dentro do MJ Pop. E o legal é que foi desde 2015 que eu participei do MJ Pop, depois do MJ Pop deu uma pausa em Manaus, mas mesmo assim, toda ação que Visão Mundial fazia em Manacapuru, a NET sempre me chamava como voluntário, eu sempre estava lá, ajudando de alguma forma. Legal. João, vamos nas comunidades ribeirinhas levar a Caixa da Ternura, ajuda a gente a montar, e ela vai a gente montar a Caixa da Ternura como voluntário, a gente vai levar a cesta básica, ajuda a gente a montar, vamos montar, ia no barco, a gente ia acompanhando as viagens também, ajudando todo mundo, assim. Então, eu sempre tive a visão, desde 2015, ficou presente na minha vida. Um certo período de 2015, 2016 diretamente, mas depois... Ou seja, você primeiro foi uma criança beneficiada. Depois você se tornou um voluntário da Visão Mundial. E aí você chega hoje que você é um empregado, um colaborador da Visão Mundial. Exatamente. Que começou... Dessa parte que eu estava numa dessas ações voluntárias, lá em 2020, pré-pandemia. Exatamente nisso. A gente estava numa comunidade, eu lembro até hoje, a gente utilizava o Kobo, o Léo Grala estava ainda, que ele fazia o formulário para a gente cadastrar as famílias. Eu achava legal que desde lá você falava assim, deu algum problema de, sei lá, tecnológico, chama o João que ele vai dar um suportezinho. Eu estava nesse momento também, a gente estava com o Kobo lá. E, rapaz, e aí a Angela Carini também estava a NET, assim, que eu vou lembrar, estava a NET, Angela Carini, estava o Léo Grala, estava o Sandro, e assim, agora abrindo um parênteses bem rápido, assim, para ver como que, assim, é incrível, assim, o que a Visão Mundial faz na nossa vida, que é o seguinte, o Sandro também, ele foi do MJ Pop, também atuou na Visão Mundial como voluntário e tudo mais, tipo assim, hoje não está como colaborador na Visão Mundial, mas, cara, o que ele aprendeu, e hoje ele, tipo assim, ele é uma pessoa muito bem representada dentro de Manacapuru hoje, por causa de Visão Mundial. Sim. Ele aprendeu a Visão Mundial. Acho muito legal, exatamente. O Sandro ele é o braço direito. Direita, exatamente. Que era da vice-prefeita, exatamente, que agora virou prefeita. Tipo assim, de Manacapuru. Isso que é legal, tipo assim, em algum momento eu vi isso, assim, do quanto que Visão Mundial é incrível. Beleza, hoje eu tô aqui, graças a Deus, a oportunidade me trouxeram até aqui, eu tô aqui continuando esse legado, as oportunidades que a Visão Mundial me deu aqui dentro. Só que, para além disso, pessoas que foram alcançadas pela Visão Mundial que estão levando isso para fora, e isso é incrível. Então, eu lembro que, nesse dia, aí eu estava carregando a cesta básica junto com o Sandro, e aí a Angela NET chamou eu e o Sandro. Aí comentou, falou assim, vai surgir um projeto, né? Vai ser nas comunidades ribeirinhas também de Manaus, vai ser o projeto de resposta ao Covid-19 no Brasil, e a gente queria saber se vocês têm interesse, né? Vocês vão mandar o currículo de vocês para a gente, participar do processo seletivo, se passar,
vocês vão trabalhar conosco. Cara, a gente ficou muito animado naquele dia, a gente falou assim, caraca, a gente já faz isso aqui com todo amor e carinho, de forma voluntária, porque a gente realmente gosta, é os nossos, né? Tipo, a gente tá lá, a gente foi alcançado por isso. Porque, na verdade, no final das contas, você estava trabalhando na Visão Mundial como voluntário, né? Estava tendo um trabalho voluntário, mas você estava servindo e levando a ajuda humanitária naquele momento da pandemia que o pessoal não tinha o que comer, não tinha o que beber, para as comunidades na qual você nasceu. Né? Exatamente, e viveu, exatamente. Então é por isso que eu falo que assim, quero os meus, porque eu também vivi aquilo, convivi aquilo, graças a Deus. Hoje estou bem consciente também. E foi legal nisso, que foi em 2020 que iniciou isso. Então a gente mandou nosso currículo ali mesmo dentro do barco. Falei, Léo, presta o computador que a gente vai montar nosso currículo aqui mesmo. E chega lá, a gente imprime. E a gente mandou, passamos do processo seletivo, passamos, graças a Deus. E aí iniciou essa história como colaborador Visão Mundial. Sim. Né? E aí eu fui mobilizador, claro, no projeto de resposta. E aí conta quais foram os cargos que você fez? Mobilizador, depois... Então acho que... Porque mobilizador, na verdade, era... as pessoas que estavam no projeto de ação, isso, certo? de ação, que é aquele dia de frente. Que esse é um projeto legal pra caramba pra contar, que foi o projeto que fez a Visão Mundial retornar, eu nem gosto de usar essa palavra retornar, mas crescer com bastante força, ou voltar com muita força a atuação na Amazônia. Sim. Porque basicamente a gente navegou quase o rio todo, certo? Até Letícia na verdade até Letícia e na Colômbia, distribuindo cestas básicas, distribuindo medicamentos, exatamente. Caixa de ternura para as crianças, fazendo exames. Sim, enfim. É verdade, atendimento médico, exatamente. Então a gente fez tudo isso num momento muito crucial. Então as pessoas que, como você estava naquela época trabalhando, também estava se colocando em risco, né? Também. E a gente estava diante daquele momento que assim, a imagem da pandemia que mais ficou evidente foi aquela imagem de um monte de covas, né? Covas, sim, exatamente. Enterrando muitas pessoas que tinham vivido o Covid. Então, é legal você também dizer que você trouxe isso, porque o que eu percebo é que você desde sempre tinha esse senso de missão. Né? Ou seja, de cumprir aquilo que e ajudar a estar com o pessoal lá. Sim, exatamente. E nessa época, de 2020, sim, realmente foi um aprendizado para todos nós, né? Na verdade, foi um momento novo para todos nós. E assim, eu lembro da atuação da Visão Mundial que nós fazíamos, eu acho que teve noites, na verdade, que ali os líderes, né, do projeto, que era o Paulo, né? Eu fui lá conhecer o Paulo também, exatamente, que era de Wash, tinha a Daiane, a Karine. Eu lembro que fizeram um movimento ali com o governo de Manaus, que teve um momento que só os barcos da Visão Mundial podiam navegar. Que é difícil liberado, que apresentou, sabia do projeto. E, nossa, a gente já chegou em locais assim... porque Manaus é uma cidade assim, imensa, né? Então, a questão logística na maioria das comunidades ribeirinhas é só por barco. Então, tipo assim, naquela época não podia ir barco. Então, claro, podia ir um que ia levar só material, mantimento, mas eu lembro que a gente chegou numa comunidade que não estava no nosso cronograma de parada, mas, cara, que por algum motivo a gente foi parar para fazer alguma coisa, não sei se foi fazer manutenção, por algum motivo a gente parou, e aí eu ia passando algum ribeirinho numa canoa e falou que tinha uma comunidade mais um pouquinho para dentro com algumas famílias, né? Cara, ali foi muito interessante que, assim, não estava na nossa rota, então nós tínhamos suprimentos, né? De acordo com a quantidade de famílias que moravam ali naquele entorno, e a coordenação, o gerente falou assim, não, vamos ver essas famílias, a gente não pode deixar de atender, né? A gente está aqui com essa missão. Cara, foi muito legal que a gente chegou lá e falou assim, olha, esse tempo todo que começou, nunca nem prefeitura, ninguém chegou lembrou da gente, vocês nunca nem viram a gente nem conhece vocês, a gente não sabe quem é a Visão Mundial, e conhecendo hoje, vocês chegaram aqui para trazer cesta básica, e aí tinham os kits de higiene, as palestras também, que eram as informações que eram mais importantes. Cara, isso foi incrível. E hoje, hoje eu me sinto muito feliz, me sinto muito realizado em Visão Mundial. Não me arrependo de nada, eu acho que as escolhas que eu fiz e uma de coisa ter vindo para São Paulo, sim, exato. Ter mudado. Então, quando que saiu esse meu medo de pensar um pouquinho o que a gente chama de fora da caixinha? Eu vou usar esse termo assim, fora da caixa, né? Foi justamente quando
conheci Visão Mundial, conheci pessoas incríveis dentro de Visão Mundial, como tenho conhecido até hoje. Você sabe que a tradução de World Vision para português seria visão de mundo e não visão mundial? E isso é legal porque a gente traduziu para visão mundial, não estava na visão mundial, mas há 50 anos traduziram para visão mundial, que eu acho que ficou mais palpável, visão mundial, do que visão de mundo. Mas é interessante pensar que World Vision em inglês fala disso, ou seja, a visão mundial te ajudou a você ter uma visão de mundo mais amplo do que... Caraca, incrível. Incrível essa ligação. Do que você tinha de Manaus, ali em Amazonas. João, para mim, ouvindo essa história, assim, acho que fica evidente quanto essa frase, gente servindo gente, traduz a visão mundial. Perfeito. E eu queria, para a gente encerrar, que você pudesse falar assim, se você tivesse que escolher uma palavra para aquilo que você viveu e vive na visão mundial hoje, qual seria? Sem sombra de dúvida, não falo isso nem por nenhum outro motivo, mas seria, cara, superação. Superação. Superação seria. Se eu olhar para o João, sei lá, que morava um tempo lá na Bela Vista, na Capuru, o que ele pensava naquela época para o que o João... Não é coisa extraordinária, mas para mim, que eu alcancei hoje, de estar aqui, para mim é uma superação, cara. Sim. Superação, e eu me sinto muito feliz. Claro, também não posso deixar de agradecer as pessoas que me proporcionaram chegar até aqui. Na verdade, por isso eu não posso deixar, Maria Lucinete, Visão Mundial principalmente, Deus acima de tudo, claro, né? Mas Deus usou ali a vida de Nete, de Ângela Carini, Visão Mundial dessas pessoas e hoje estou aqui, né? Por isso que eu sempre, uma vez eu falei para alguém assim, cara, se você achar que o seu trabalho, se você achar que o que você faz na Visão Mundial não tem resultado, mas eu não falei por soberba nem nada, compartilhei com ele a minha história, porque não é com todo mundo que compartilha a minha história e hoje você compartilhou com todo mundo, né? Então eu compartilhei com ele, ele ficou muito impactado, eu falei assim, cara, então dá certo. O que nós fazemos aqui dá certo. A gente transforma, vocês transformam vida. Então, e dá certo por quê? E dá certo no sentido de que dá certo, por exemplo, cara, o start da minha vida começou quando conheci Visão Mundial. Aí me dediquei a estudo, me dediquei a buscar mais estudo, mais conhecimento e a buscar algo que trouxesse prazer à minha vida, por exemplo, servir os meus, que nessa questão de que você falou sobre missão. Então, eu sempre tive essa mentalidade realmente de pensar assim, cara, de servir o próximo e ajudar de alguma forma. Então, eu conheci a Visão Mundial, isso surgiu. surgiu. João. Que legal. Bom, João, obrigado por você ter vindo e compartilhado sua história. Gente servindo gente é esse espaço onde a gente faz questão de deixar mais próximo das pessoas que acompanham a Visão Mundial, doadores, as próprias comunidades, conhecer quem faz a Visão Mundial, né? E quem faz a Visão Mundial acontecer. E é muito bonito saber que em vários momentos a gente lida com tantos desafios e às vezes a gente pode falar, será que aquilo que a gente faz transforma? Aí a gente pode olhar para o João e falar, o João é um exemplo de uma pessoa que teve um contato com a Visão Mundial e teve a vida transformada. Obrigado, João, por ter vindo. Thiago. Valeu pelo seu tempo e obrigado pela sua dedicação e por tudo aquilo que você tem colocado de energia e de emoção para servir as crianças mais vulneráveis do Brasil. Muito obrigado. Thiago. Estamos aqui, acontecendo com a gente. A gente servindo gente, viu, gente? É isso. É gente e gente. Gente e gente. Servindo gente. Boa.